Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que você vá conferir a nossa live, a nossa transmissão de hoje, quarta-feira, dia 29 de abril. O meu cordial abraço a todos vocês que já estão chegando e para participar da nossa live do dia de hoje. Hoje nós vamos ter a honra, o prazer de receber na nossa transmissão o atual presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a APRES, prefeito do município de Cedro. Ele é médico e por 3 vezes ele já foi 3 vezes prefeito do Cedro, está como prefeito do Cedro pela terceira vez. Tem uma larga experiência na área da medicina, porque atuou e atua ainda pela medicina, e nós vamos fazer o convite, ele já estará aqui. Faça esse pequeno preâmbulo aqui para poder exatamente fazer essa pequena apresentação, mas já vou chamar para poder participar conosco. Vou tirar só a nossa logomarcazinha aqui, exatamente para poder chamar e enquadrar bem o nosso convidado, Dr. Nilson Diniz, a partir de agora aqui na live do programa do Rubão. Pronto. Isso. Posicionando a câmera para a gente poder começar. Ok. Ao vivo. Presidente e prefeito Nilson Diniz, boa noite. É um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Prazer, Rubão. Nós estamos aqui no Cedro, nesse momento aqui, e é um prazer estar participando do seu programa pela primeira vez, né, nessa entrevista aqui, nessa live. E nós estamos aqui à sua disposição, querendo aí ver se a gente pode contribuir aí com a discussão. Esse momento é um momento muito importante para todos nós. Nós estamos vivendo aí um momento com muitos desafios e a gente vai precisar muito de ter uma classe unida nesse momento, né? Nós precisamos realmente nesse momento de dificuldade, ver o que é que a gente pode trabalhar e ver quais são as oportunidades que possam surgir num momento desse de tanta dificuldade, se é que a gente pode encontrar, e eu acho que nós vamos encontrar oportunidades para lutar em favor do municipalismo aqui do estado do Ceará. Presidente, eu começo iniciando esse bate-papo, explicar rapidamente a sistemática como nós vamos fazer. Nós temos 2 canais de interação, que é o WhatsApp, que eu vou até colocar aqui a nossa logomarca já. Exatamente, eu já coloco essa artezinha aqui, presidente, exatamente para que as pessoas que queiram fazer sua pergunta pelo WhatsApp, já que as perguntas do Instagram, os comentários vão aparecendo e muitas vezes a gente perde uma pergunta ou outra e aí cabe à assessoria ir respondendo posteriormente. Queria lhe confidenciar que em poucas entrevistas eu tive tantas pessoas me perguntando sobre a entrevista, fazendo perguntas, e eu anotei algumas perguntas que me fizeram antes desse momento aqui, desse início, certo? Então as pessoas podem participar através desse WhatsApp que está aqui na tela e também interagir aqui. A gente vai em algum momento alternar com alguns alunos, com as pessoas que estão participando conosco. A minha primeira pergunta, presidente, ela já fica assim, até num cunho mais do que pessoal, é saber de você, e hoje você está numa posição, já como prefeito de muita responsabilidade do seu município, porém, representar todos os municípios do estado do Ceará, está ali associado ao governo do estado, governo federal, em busca desses recursos e benfeitorias. Em toda a sua vida pública, na sua vida em particular, você teria visto ou vivenciado algo parecido com essa magnitude de tanto perigo, presidente? Olha, é incrível. A minha vida, eu tenho 57 anos, tenho mais de 30 anos de formado como médico e tenho vivenciado já muitas coisas. É evidente que esse é um momento único na minha vida. Eu acho que na nossa geração toda, ela não tem nada igual sobre esse assunto. Eu acho que o mundo só viveu isso aí no começo do século XX, com aquela gripe espanhola. Esse é um momento aqui muito diferente e eu acho que é um momento para todos nós de maneira unificada. Eu acho que estamos vivenciando e aprendendo com isso, aprendendo com os erros daqueles que estão um pouco mais na frente com essa pandemia, né, que eles já estão acometidos aí já há mais de 80 dias. Nós estamos com um pouco mais de 40 dias aqui no Brasil e aqui no Ceará. E esse é um momento assim único, né? Todos nós estamos aqui procurando
e nós nunca imaginávamos que a gente pudesse ter, pelo menos eu mesmo na área da medicina, apesar de ser urologista e cirurgião geral, eu imaginava que a gente pudesse ter algum tipo de epidemia, alguma coisa localizada, principalmente nesses países do terceiro mundo, como o Brasil, como na África, que isso sempre acontece, ou no mesmo Oriente Médio, mas uma pandemia com essa magnitude, infelizmente, eu nem imaginava, isso não passava pela minha cabeça, a gente vivenciar um momento tão difícil e tão diferente, tá certo, para todos nós. Tanto é que todo dia a gente se pergunta como que a gente vai trabalhar nesse momento e o que é que a gente vai fazer após essa pandemia. Então, eu acho que o mundo, nós como temos ao longo do tempo colocado, Rubão, as diferenças de momentos importantes para delimitar novas eras, eu acho que essa pandemia ela vai delimitar um novo momento para a sociedade mundial, tá certo? Onde nós iremos todos entrar num novo momento e a gente espera estar contribuindo com isso, também com a nossa experiência, com a nossa vivência, através dos conhecimentos da nossa profissão, poder contribuir também, não só na área da medicina, mas também contribuir também na área do municipalismo, já que a gente tem essa vivência de 3 mandatos, estou agora no 8º ano do 2º mandato consecutivo, e a gente tem acumulado durante esse tempo uma vivência, né? Já passamos por vários outros momentos, como mudança de presidente, mais de uma vez, no primeiro meu mandato foi a mudança do Collor, teve já no 2º mandato a mudança da Dilma, e nesse 3º mandato espero que não ocorra mais nenhuma mudança de presidente no 3º mandato. Mas eu quero crer que a gente vai ter que fazer um grande esforço. Esse país vai entrar numa situação, já vinha ao longo desses últimos 20 anos, numa dificuldade muito grande de crescimento, e vai precisar passar por uma nova remodelagem. Eu acho que nós vamos ter que zerar tudo e começar a fazer as grandes reformas que esse país precisa. E ele vai precisar de gente lá em cima para poder conduzir esse processo. Fazer uma grande reforma política e eleitoral, fazer uma reforma do Pacto Federativo, que isso vai ter que fazer, tá certo? Nós vamos precisar muito, muito mesmo de um novo pacto, de uma nova reforma tributária. E isso vai ser importante, dar muito mais poderes aos municípios e aos estados, diminuir essa ineficiência do poder central e poder centralizar todas as suas ações, e isso vai favorecer muito no futuro o crescimento desse país, tá certo? E com relação à questão eleitoral de uma reforma, o que a gente pretende, tá certo? É uma unificação das eleições, porque imagine, nós estamos, a cada 2 anos nós temos uma eleição. Eu estou falando especificamente de prorrogar, mas estou falando de a gente ter uma unificação das eleições por vários motivos. Né? O primeiro motivo não é nenhum motivo econômico, é um motivo da gente imaginar uma coisa seguinte: nós, quando somos eleitos, no ano que vem, nós teremos novos prefeitos no Brasil. Todos eles vão fazer o seu plano plurianual, onde eles vão ouvir as suas bases, ouvir aquilo que ele vai trabalhar para os próximos 4 anos. O plano plurianual, por exemplo, do meu município, certo, ele não tem nada a ver com o plano plurianual do meu vizinho. Certo. E nem tem nada a ver, às vezes, com o plano plurianual do governo do Estado. Cada um tem a sua particularidade. Se a gente tivesse uma unificação de eleições, a gente poderia trabalhar um plano de desenvolvimento regional, certo, juntos, para colocar dentro dos nossos planos plurianuais, e esses planos de desenvolvimento regionais colocar dentro dos planos plurianuais do Estado. Para que nós já temos pouco recurso, então a gente precisa concentrar quais são as minhas falhas e quais são as minhas necessidades também regionais, que são comuns à sede, por exemplo, Iguatu, Icó, Varzea Alegre, aqui na nossa região. O que é que a gente poderia fazer em conjunto? Quais são os nossos problemas que estão aqui próximo de nós e o que é que a gente poderia fazer de maneira coletiva? Isso tem um nome, e o governo do Estado já avançou nisso, que chama-se governança interfederativa, que já foi aprovado. Eu acho que não avançou no governo Camilo por conta dessa
dessa instabilidade política lá de Brasília, que eu acho que não deu ao governador Camilo a necessidade da gente andar nessa governança federativa e melhorar tudo isso. Inclusive, quem está à frente desse projeto na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará é o deputado Salmito Filho, que está desenvolvendo esse projeto. Mas, presidente, eu queria retornar só um pouquinho nesse nosso início de bate-papo. Nós vamos ter 60 minutos, agora 50 minutos, já estamos com 10 minutos no ar. Você tinha uma agenda já muito ativa em busca de todos esses temas que você citou há pouco, o Pacto Federativo e todas as demais opções que já tinha falado. Como foi parar toda essa... Porque já é uma necessidade dos municípios brasileiros, em especial os cearenses. Tem que agora dar uma estagnada, parar com todo esse caminho para poder criar novas medidas de uma coisa que nunca existiu no mundo. Na sua concepção, como é que vai ficar o retorno dessa busca desses recursos, dessas aprovações, dessas medidas, dessas mudanças? Você acha que você vai conseguir colocar na mesma velocidade que estava ou vai retardar ainda mais? Bom, Rubão, eu acho que o momento agora, eu coloquei isso aí como uma reflexão futura. Qual o tempo que isso vai acontecer? O momento agora é da gente cuidar do povo do Ceará, do brasileiro, né? Da nossa região. E esse cuidado vai passar por todo o esforço coletivo que a gente possa fazer dos nossos municípios, junto com o governo do Estado, com o comando da Secretaria de Saúde do Estado. É preciso um trabalho conjunto e, às vezes, a gente se resguarda muito, porque deveríamos ter um comando único no Brasil, uma condução de todos os processos. Quais são as diretrizes mais importantes dentro da saúde? Quais são as ações mais importantes que a gente pudesse traçar a nível de ministério? Mas não, a gente tem aí um problema desse descompasso entre o que a gente vive e o governo federal. O presidente todo dia dizendo coisas realmente fora de propósito, como ontem foi falar que, quando foi indagado sobre as mais de 5 mil mortes no Brasil, ele perguntou assim, e daí, o que é que eu tenho a ver com isso? Quer dizer, é isso que está faltando. Ele é o responsável maior. Ele é o responsável maior? Não, ele é o responsável como todos nós. Agora, como condutor da nação, era preciso que ele pudesse chamar para si quais são as diretrizes que a gente tem que traçar junto com o Ministério e as secretarias estaduais e as secretarias municipais. A gente precisa ter um comando único. E isso vai dar muito desfavorável, porque enquanto um está falando em isolamento social, o presidente está dando exemplo contrário. E isso enfraquece as ações. Tá certo? Enquanto um está falando de tratamento adequado, o outro está colocando histórias sobre medicamento que ainda está em avaliação. Então, a gente precisa ter uma condução. E o momento agora é de pegar todas as nossas energias de prefeitos, de secretários, e está todos nós envolvidos nesse processo do coronavírus. Eu acho que agora é dar atenção para isso, colocar, mesmo com essa queda de arrecadação, voltar toda a máquina pública para se voltar, para proteger a nossa população. O que é que a gente pode fazer, o que é possível, o que é que a gente tem que fazer de forma conjunta. Aqui no Ceará, nós temos um comando muito importante, que é o do nosso governador Camilo, e ele tem tido um cuidado de fazer um comitê estadual, ouvindo as várias entidades, não só pública como privada, de todos os setores, ouvindo a academia, ouvindo a Federação das Indústrias, do Comércio, ouvindo as secretarias, ouvindo os municípios, enfim. É um governador que tem olhado para o conjunto e poder, com essas informações todas, as informações técnicas e as informações da sociedade, poder tomar as decisões mais acertadas. E era isso que a gente precisava de um exemplo nacional. Mas, de qualquer forma, o momento agora é de todos nós, prefeitos, secretários, todos aqui estar envolvido e colocar toda a nossa energia para cuidar desse problema do coronavírus nesse momento. Os outros problemas e as outras grandes lutas que nós vamos ter, como eu acabei de falar, sobre Pacto Federativo, reforma tributária, eu acho que ela vai ser, nesse momento, se houver alguma discussão, ele tem um plano secundário e vai desfocar. Eu não sei se a gente vai ter energia para trabalhar as duas coisas. Eu acho que o momento agora
e principalmente agora nesse mês de maio. A impressão que a gente tem, a gente vem acompanhando os dados, é que nós vamos ter um aumento. Nós já temos quase 150 municípios com casos positivos no nosso interior. E isso vai dar uma subida muito grande. E a preocupação nossa é dar suporte para que a gente possa ter os nossos conterrâneos ter a possibilidade, numa necessidade, poder ter acesso às UTIs para poder criar uma condição de salvação. Então, nós, nesse momento, todo o esforço agora é voltado para essa questão do coronavírus. Presidente, eu estive lá na sede da Prece um dia antes da nota oficial de isolamento, da medida de isolamento que o governador implementou, e você teve um encontro com os diversos prefeitos, junto com o secretário de Saúde, lá na sede da Prece. Eu queria que você destacasse, até este ponto, até o dia de hoje, então, as principais medidas que a associação vem tomando, tendo a iniciativa e também recebendo da Secretaria de Saúde, como do Governo do Estado, para poder implementar nos municípios. Mas eu queria que o senhor destacasse quais são as principais medidas que a associação propôs e está fazendo para esse combate ao coronavírus. Bom, a primeira foi, nós pleiteamos, e num dia anterior a isso, nós fomos participar do Comitê Estadual, um dia antes dessa reunião lá da Prece, nós participamos... Olha aqui se caiu. Ah, não, tá bem. Tá no ar, caiu não. Tá tudo bem. Ok. Um dia antes, que eu acho que foi dia 17 de março, nós tivemos a primeira reunião do Comitê Estadual, a Prece estava presente. E, naquele momento, a gente já colocava para o nosso governador algumas pautas importantes, que era o que nos preocupava. Era a aquisição de EPIs, tá certo? Que são equipamentos de proteção individual para os municípios, uma coesão de todos os municípios com relação à questão do decreto do nosso governador, tá certo? Para que todos pudessem ter juntos uma unidade de atenção que pudesse estar trabalhando de forma conjunta, quer dizer, não houvesse discrepância entre as ações do que o governador estava colocando no seu decreto de emergência, que naquele momento era de emergência, e pudesse colocar outras coisas diferentes. Então, os municípios seguindo um alinhamento com o governador dessas ações, e a gente pudesse tocar dentro do isolamento social, que foi algo que foi proposto logo no começo, logo depois do dia do São José, que era esse isolamento que seria muito importante. Então, nós procuramos, desde aquele momento, fazer essa ação. Em seguida, de todos esses trabalhos, nós começamos a trabalhar a questão com o nosso governador daquilo que seria importante para os nossos municípios. Fizemos uma reunião, Rubão, com reunião o presidente remota da CNM, com o presidente da CNM, que é o Dr. Harold. E naquele momento nós reunimos, fizemos uma videoconferência com mais de 100 prefeitos, falando das pautas nacionais que são importantes nesse momento, que já foram votados em parte lá na Câmara Federal, tá certo? Como o apoio com relação à questão do FPM, aquela reposição do FPM que a gente não tinha naquele momento, e já foi votado aquele projeto para que a gente pudesse ter pelo menos a recomposição do FPM em moldes de 2019. Isso já foi uma conquista do municipalismo desde aquele momento. Então, nós estamos já recebendo para esse mês de abril, vamos receber a recomposição para a gente ficar igual, pelo menos a abril de 2019. Isso é importante para garantir o FPM como uma das pautas importantes, das receitas importantes, a primeira receita da maioria dos municípios. Estamos com outra pauta importante lá, que é não pagar temporariamente a parcela patronal do INSS durante pelo menos 3 meses, tanto do regime geral como do regime próprio de previdência. Isso pode dar um alívio muito importante, porque representa 22%
da folha de pagamento dos municípios. E também, agora, um outro projeto que também está sendo trabalhado, já foi aprovado na Câmara, falta ser aprovado no Senado, que é com relação à questão da recomposição do ICMS. Ele é muito importante esse aí, porque é uma atividade que hoje o Estado do Ceará tem dado uma queda importante, tanto na indústria como no comércio. Nós temos aí, para esse mês de abril, ainda estou vendo os números, mas uma queda entre 40% e 50% do ICMS para os municípios cearenses. Eu quero ver isso com calma, mas representa muito e a gente precisava fazer uma recomposição. Para isso, precisamos aprovar esse projeto lá em Brasília. Hoje mesmo falamos com o nosso presidente, falamos com o nosso senador, Cid Gomes, e esse trabalho é um trabalho de interlocução com a CNM, com os nossos senadores, com os nossos deputados. Há um trabalho importante de vários deputados que nos ajudam na bancada para a gente aliviar essas contas do município. Temos também uma participação importante na hora de fazer os decretos de calamidade, tanto uma orientação técnica, também como fizemos uma reunião com o nosso Tribunal de Contas do Estado. Isso foi uma solicitação da pressa, porque esse momento agora, a gente precisa aprender como fazer, já que nós estamos pela primeira vez tendo um decreto de calamidade. E o decreto de calamidade ele foi importante no lugar do decreto de emergência, porque vai dar, não é a questão da flexibilidade das ações administrativas, porque assim o decreto de emergência poderia dar, mas principalmente porque com a nossa queda de arrecadação de FPM, de Fundeb e de ICMS, nós teríamos, Rubão, uma queda importante das nossas receitas, e isso vai fazer com que muitos municípios cearenses possam aumentar e vão aumentar, mesmo sem colocar um funcionário a mais no funcionalismo público, aumentar as despesas com o pessoal acima de 54%. Isso traria para os gestores, durante o ano de 2020, ele estourando 54%, ele estoura a lei de responsabilidade fiscal e traz para si nota de improbidade, conta desaprovada, multa, ficar inelegível e ainda colocar o município bloqueado para fazer algum tipo de convênio. Então, nós não queríamos isso, por isso que nós orientamos os nossos prefeitos. Hoje, mais de 150 municípios do estado do Ceará decretaram decreto de calamidade junto com o governador. Então, esse foi um momento importante e o tribunal precisava, com os seus técnicos, e o tribunal, eu quero aqui fazer um agradecimento ao presidente Claudomiro, pela presteza que levou os nossos técnicos a fazer uma videoconferência com mais de 130 prefeitos, não só a prefeitos e a prefeitas, mas a secretários municipais de saúde, procuradores, onde nós tivemos um importante momento para tirar dúvidas sobre como trabalhar nessa questão do coronavírus e esse momento de calamidade. Então, foi muito importante para nós, e eu quero deixar esse agradecimento ao presidente pela velocidade que foi de colocarmos junto com os técnicos para que a gente pudesse aprender e poder fazer mais. E dessa reunião, Rubão, também, além disso, nós tivemos um momento lá que nós vamos colocar dentro do portal da transparência uma aba, certo? Que vai ser colocado justamente para poder expor tudo aquilo que há de gasto do Covid numa página separada, porque todas as despesas a gente coloca no portal da transparência, mas para dar mais facilidade para que a gente veja aí o controle social atuando junto aos municípios, nós, juntamente com todos os outros municípios, colocando uma aba específica para as despesas e as ações do coronavírus em cada município. Importante essa orientação do tribunal também, e isso aí foi uma conquista da prece para que a gente pudesse levar para todos eles, além dos eventos que nós fizemos ao longo desse tempo, desse ano, de vários encontros regionais, tá certo? Levando sempre um secretário estadual para tocar esses assuntos. E nesse meio de campo aí também fizemos um encontro importante com o nosso governador Camilo Santana. Importante papel, que nesse momento agora, todos os encontros agora são virtuais. Também fizemos um encontro com mais de 150 prefeitos com o governador Camilo Santana. Um momento que durou até 3 horas, tá certo? Onde o governador colocou as várias ações e as preocupações que nós temos com relação ao coronavírus.
os impactos sanitários, os impactos econômicos e os impactos sociais. Então, todos eles são muito importantes. Os prefeitos estão todos aí antenados com isso, com essas percepções, sendo pressionados também, porque além de a gente ter uma preocupação sanitária, uma preocupação da área econômica que nós estamos colocando, uma preocupação da área social, apesar agora do governo federal ter colocado esse recurso via Caixa Econômica para dar um suporte maior naquelas pessoas do Bolsa Família, nos autônomos e outras categorias que estão recebendo esse benefício, mas uma preocupação na área social. E a outra ainda esse ano ainda nós estamos com um calendário aí eleitoral, e aí tem todo um conjunto, né, político, que em cada município, toda a ação do prefeito sempre é questionada e colocada, e alguns aproveitadores desse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, tirando aqui naturalmente, fazendo um papel aí de colocar isso aí como um momento de pressão também aos governos municipais diante dessa crise que nós estamos vivendo. Então, a prece vem fazendo uma ponte entre os prefeitos, entre o Tribunal de Contas, entre o Ministério Público, entre secretarias, entre o governador, entre a Assembleia, enfim. O papel da prece, na nossa concepção, é de fazer as pontes entre as instituições, seja o Sistema S, seja qualquer outra coisa. Pela primeira vez, me lembrando aqui, a prece, nesse mais de 50 anos, nós fizemos um congresso, né, no mês de outubro do ano passado, o primeiro congresso do municipalismo cearense. Foi muito importante, onde nós tivemos lá uma participação importante e fizemos conjuntamente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Fiocruz, uma feira importante da Fiocruz aqui, e foi um momento assim do nosso municipalismo, onde tivemos lá muitas discussões sobre vários temas importantes daquilo que estava acontecendo aqui no estado do Ceará. Presidente Nilson Diniz, prefeito Nilson Diniz, segunda-feira última, agora dia 27, eu tive o prazer de conversar com o deputado coordenador da bancada cearense, Domingos Neto, e ele me confidenciou aqui no nosso bate-papo que em Brasília tem uma conversa muito próxima da história do Plano Marshall, da recuperação pós-guerra, e eles estão elaborando uma ideia que esteja propício a isso, do governo bancar essa reestruturação, dependendo dos impactos que possam ser causados, porque ele também não soube responder quais serão os impactos no final dessa pandemia, dessa epidemia que assola o mundo inteiro, mas ele está, e a Câmara Federal, o Congresso, está com essa ideia de ter esse suporte, de dar esse suporte aos estados e municípios. Você vê isso como essa ideia a ser replicada para os nossos municípios, os nossos estados? Essa é a primeira pergunta. Segunda, eu tenho aqui diversas participações, por incrível que pareça. Então, perguntas no WhatsApp, perguntas no Face, perguntas que já foram feitas aqui, mas acho que essa que você já tinha até respondido. Diante da crise vivida, mostrada a incapacidade do mercado de lidar com a pandemia, e diante do fracasso político-econômico, é possível, daqui para frente, discutir o mundo pós-Covid com a política com maior presença do Estado? Seria uma outra pergunta. E a outra era do Tarcísio, que está aqui. Como será a logística de implemento de medidas que implementou 500 milhões de reais para o PPA, Programa de Aquisição de Alimentos, prefeito? Olha, vamos ver se a gente consegue aqui colocar. A primeira do Domingos, né? Um grande deputado, jovem liderança, uma pessoa que tem demonstrado realmente valor. É importante demais a gente repensar esse momento de pós-pandemia. Agora, eu acho que a gente tem que pensar não só no plano econômico, mas eu acho que tem que mudar as bases que nós estamos vivendo, tá certo? Eu acho que para a gente sair desse marasmo que o país vem ao longo desses últimos 20 anos, nós vamos ter que ter as reformas básicas nesse país, elas vão ter que ser feitas. Reforma política, reforma eleitoral, o Pacto Federativo, a reforma tributária, elas são muito importantes, tá certo? Como motores para que um plano Marshall ou qualquer outro plano, como for dado aí, batizado, ele possa dar a velocidade que a gente precisa para
para se refazer. Eu acho que o momento que a gente vive, ele vai servir para isso. Eu acho que nós vamos ir para como se fosse o fundo do poço, e a gente precisa renascer com um novo Estado. Eu acho que esse modelo que nós estamos vivendo até hoje, estamos aí há 20 anos aí remando contra a maré, uma dificuldade. Eu acho que esse Estado não concebe um novo plano nos mesmos moldes que nós estamos aqui trabalhando. Não adianta a gente colocar um motor numa estrutura, numa carcaça velha, que é esse país. Ele precisa ter um novo motor de dinâmica para crescer, mas precisa colocar uma estrutura para que a gente possa avançar. E essas reformas, elas são muito importantes para que a gente possa avançar nos próximos anos. E eu não sei nem se a gente vai aqui acompanhar no futuro, mas eu tenho certeza que essa crise que nós estamos vivendo, ela vai demorar muito, e é preciso a gente ter estabilidade política, ter maturidade para poder tocar tudo isso. Eu não sei se a gente tem, num momento desse, tanta dificuldade, ver tanta coisa boba acontecendo, além da gente ter uma pandemia desse tipo, uma crise econômica sem precedente no mundo, aí a gente ainda tem um problema de uma crise política também causando tudo isso. Então, realmente é triste e lamentável. A segunda pergunta você falou sobre... A segunda pergunta, ela se encaixa com a resposta que você já acabou de dar, que é exatamente lidar com a política, com a maior presença do Estado. Ele está querendo dizer que há necessidade. Por isso que eu associei as perguntas junto com a segunda, exatamente para poder lhe perguntar a disponibilidade do Estado arcar com mais responsabilidades para os estados e municípios. Seriam essa pergunta. E a terceira sobre o PPA, que foi anunciado 500 milhões de distribuição de alimentos. É o PA. É PA, exatamente. O PPA é o plano plurianual. Não, mas, olha, o PA mesmo, Programa de Aquisição de Alimentos. Pronto. Isso, exatamente. É muito importante isso aí, porque aí a gente trabalha muito com a agricultura familiar. Tá certo? Então, é necessário, e nesse momento agora, a gente estava até discutindo ontem com o nosso secretário de Assis Diniz, uma maneira de poder também, nesse momento de paralisação das aulas, poder adquirir produtos do PAA, nesse momento que as aulas estão paradas. Como fazer isso? Nós estamos aí, vários municípios, e nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas, e eles, olha, não cabe a nós falar sobre esse assunto de como distribuir merenda escolar no momento de aulas paralisadas. Então, teve que ter uma formação de uma lei federal, já que parte desse recurso ele vem de Brasília, a questão da merenda escolar, mas o PAA está dentro desse segmento. E agora, essa discussão ontem com o secretário de Assis e vários segmentos de agricultores, da FETRAES, de outros que trabalham nesse setor, a gente criar aí uma maneira como poder fazer aí, através de uma cesta básica da agricultura familiar, como é que é possível que o agricultor pudesse levar isso para a sede dos municípios e a gente poder contemplar os nossos alunos, já que nós temos agora um amparo da lei federal, e a gente possa dinamizar essa questão da agricultura familiar em todos os municípios. É importante que a gente possa criar uma logística, porque nós precisamos não só receber o produto da agricultura familiar, para poder colocar dentro dos armazéns das administrações públicas, mas também entregar a cada aluno um alimento saudável em tempo adequado para que ele possa consumir de maneira adequada e a gente dar uma dinâmica melhor no comércio do município e principalmente um apoio aos nossos agricultores da agricultura familiar em cada município aqui do estado do Ceará. Presidente, hoje o prefeito Roberto Cláudio, prefeito da capital de Fortaleza, fez uma live nas suas redes sociais e chamando a atenção para o número de casos da cidade. Ele, a priori, falava muito sobre uma área, um setor da cidade que estava com uma contaminação, uma considerável contaminação. E ele hoje fez um anúncio que a cidade inteira tem casos de coronavírus, Covid-19, há uma preocupação muito grande. Aí ele já começou a listar os bairros de maiores necessidades. Assim, o governador tem essa preocupação dessa contaminação
que já está, segundo o governador, com muita influência dentro da cidade de Fortaleza e região metropolitana, mas já está migrando com bastante força para as cidades do interior. E o governador vem levantando a bandeira, chamando a atenção, brigando e chamando a atenção em relação às fake news que estão relacionando ao seu mandato, ao seu trabalho, mas principalmente chamando a bandeira do isolamento social. Aqui na capital, a gente vê que, a priori, no início, muita gente ficou em suas casas, ficou retratado, porém, já consegue se observar um grande número de pessoas circulando nas ruas, principalmente na periferia. Eu queria saber de você, no seu entendimento, na conversa com os prefeitos do interior, e você que faz parte desse nicho, como é que está a questão de isolamento social no interior? As pessoas estão obedecendo? As pessoas estão entendendo essa mensagem e que essa medida é hoje a mais viável e rápida e barata para a não proliferação do vírus? Bom, Rubão, eu quero aqui dizer o seguinte, olha, como é importante a informação. Existem várias ações que elas precisam ser feitas e agora a gente precisa ter uma unidade de informação e um conceito só para um país como esse. Olha como é importante o que a gente estava falando há pouco tempo. Enquanto o governador trabalha e todos os prefeitos seguem o decreto do nosso governador, todos eles uniformizados nas ações com a Secretaria de Saúde do Estado, a gente tem um presidente que faz questão de demonstrar, através de atos e ações, tá certo? Que essa questão do isolamento social, ele não acha importante. Tá certo? Então, isso cria na cabeça das pessoas uma confusão de informações. Quem é que tem razão? É o nosso governador, é o prefeito, é o presidente da República? Isso cria uma desinformação. Para nós é muito ruim. Então, todos os países, todos os países, eles trabalham com esse isolamento ou distanciamento, como queiram colocar, a questão da higiene, né, das pessoas, né, que elas possam trabalhar e ter cuidado com a questão da higiene, a limpeza dos ambientes onde você está, isso também é uma outra importante, porque as pessoas, quando falam, contaminam objetos e você precisa fazer a limpeza. Uma questão importante é a questão da comunicação, é isso que você faz, o seu papel como comunicador é muito importante, porque precisamos dar a informação correta para as pessoas, e aí elas precisam de ter uma uniformidade. Por isso que é importante o presidente, o ministro, o governador, o secretário, o prefeito, o secretário municipais, falar uma língua só. Uma língua só. Então, esse talvez tenha sido o grande problema desse país, tá certo? Durante esse momento, porque a gente precisava de uma uniformidade de ações, e isso, esse isolamento social, ele é aplicado em todos os lugares. Por quê? Porque não existe ainda nenhum tipo de medicamento, não existe vacina, tá certo? Todos nós estamos fazendo a mesma coisa. E aqueles países em que o isolamento ele é mais efetivo, mais facilmente ele está ultrapassando esse momento de dificuldade. Exemplos aí como Portugal, que é vizinho ali à França e à Espanha e à Itália, na Europa, tem uma curva muito pequena. A Alemanha também com uma curva muito pequena, apesar de ter uma população muito grande. Por quê? Porque teve um momento de trabalho de isolamento como uma ação de profilaxia muito importante e um monitoramento. Esses países aí estão investindo muito na questão do monitoramento de exames também. E aqui no Brasil a gente tem, além desse problema de ter o descompasso da informação, nós temos toda uma rede desestruturada, poucos leitos, né? Temos dificuldades. Aí nós temos, apesar de um país continental, nós temos mais de 200 milhões de habitantes nesse país e precisavam ter realmente uma uniformidade para que menos pessoas pudessem ter necessidade de ter UTIs de uma vez só. E é isso que nós vamos estar acontecendo agora, com um crescimento muito importante do número de casos. Isso vai levar
com certeza, em todos os lugares, praticamente nesse país, vai ter aí muitas mortes com dificuldade de poder ter acesso à UTI. Então, infelizmente, era preciso que a gente pudesse ter essa uniformidade e agora esse problema está aí na nossa porta e a gente vai precisar aqui no Ceará de muita força, aguardar que com esses respiradores que o nosso governador está importando da China, possa chegar aqui para que a gente possa ampliar o número de leitos. Até agora, até bem pouco tempo, ele vinha ampliando leitos quase que diariamente, mas agora se esgotou porque nós não temos aparelho suficiente para poder ampliar mais o número de leitos. Então, vai ser necessário que chegue esses aparelhos importados para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de poder colocar ventiladores mecânicos nas UTIs e ampliar mais leitos para que a nossa população possa receber a atenção necessária. Presidente, para além de todo esse problema que está acontecendo aqui no nosso estado, no país por inteiro, ainda existe uma concorrência mundial atrás desses aparelhos. O Ceará está vivenciando isso por ter feito essa compra e os Estados Unidos tinham barrado uma parte desses equipamentos. A China não queria mais entregar o material e queria devolver o dinheiro, e o governo do estado certamente não quer receber o equipamento porque comprou por eles. Provavelmente os chineses receberam uma oferta melhor, um dinheiro maior. E ainda tem, para além de todo esse problema que vivemos, tem essa burocracia e essa disputa por esses equipamentos. Não é só o Brasil que precisa, não é só os estados brasileiros, o mundo inteiro está em busca desses equipamentos, e aí dificulta cada vez mais. E a medida correta é esse isolamento social para que as pessoas possam passar por esse período e, se vier a necessitar de um internamento do equipamento, ele está disponível para poder fazer o atendimento, não é isso, o prefeito? Exatamente. Além disso, ainda nós tivemos aí o dissabor de ter aí o ministro da Educação e também o pessoal lá do Itamaraty fazendo críticas às ações da China. Quer dizer, nós já temos uma dificuldade para adquirir esses aparelhos. Porque essa conduta aí, Rubão, isso aí é uma das diretrizes que quem deveria tocar isso aí de fazer as importações deveria ser o nosso presidente e a equipe dele. Saber o quanto nós necessitaríamos e fazer uma grande compra, né? Naturalmente com recurso também do Estado ou da União. O fato é que isso aí era para ser uma política... Uma compra cooperativa, né? É uma política de Estado brasileiro, não era para o governo do Ceará fazer um esforço gigante para fazer essa compra, porque é mais difícil um Estado fazer uma compra internacional. Então, era mais fácil que o governo brasileiro pudesse, através da sua condição de Estado, poder não só pensar para o Ceará, mas para pensar grande, pensar o Brasil de um todo. Tá certo? Então, essa daí, a compra de aparelho, porque isso aí é um problema mundial, que era para ser uma política, uma diretriz nacional. E aí a gente tem o Itamaraty, o nosso ministro da Educação, falando mal do governo chinês. E isso não traz, nós fazemos todo o esforço dos governadores aqui se reunir para fazer uma compra dentro de um consórcio aqui dos governadores do Nordeste, o governador do estado do Ceará também trabalhando isso, procurando de todas as maneiras pessoas para ajudar dentro da parte dos consulados, dentro da parte da política de avaliação. E aí nós temos um presidente que não dá a atenção necessária sobre um país tão importante nesse momento como é a China, porque ela representa a maior parte das transações internacionais com o Brasil, tanto a China como os Estados Unidos, e a gente vê uma falta de habilidade de poder criar as condições necessárias para que a gente pudesse trabalhar tudo isso. Então, já que você não pode ajudar, não atrapalhe, né? Porque aí, além de não ajudar, porque eu acho que essa era uma diretriz que o governo federal devia ter tomado no começo, de comprar esses aparelhos, além de não fazer, ele está atrapalhando porque está colocando ministro para falar mal do presidente ou do governo chinês, e isso atrapalha, naturalmente, as nossas negociações aqui no estado do Ceará. Então, realmente, é uma situação difícil que a gente vive, e é por tudo isso, tá certo, que eu acho que nós vamos sofrer mais do que o que a gente deveria sofrer nesse país, por causa dessa falta de unidade entre o governo federal e os governos estaduais e municipais.
Prefeito Nilson Diniz, presidente da Prece, está batendo esse papo hoje conosco aqui na live do programa do Urbão. Presidente, por incrível que pareça, já passaram 45 minutos, faltam 15 minutos para que a gente possa encerrar e eu quero chamar a atenção porque o Instagram tem essa característica, ele corta mesmo, ele não espera a gente terminar, não. Porém, eu vou auxiliar aqui com alguns alôs, porque tem uma sessãozinha de alôs para as pessoas que estão participando aqui, por exemplo, o Tarcísio Fontinelli está aqui na nossa live, Mirineide Pinheiro, Cé do Negócio, Graça Vidal, Gomes, Daniel, tem aqui Maciel, Denise, Massinha, tem muita gente aqui. Eu tenho por baixo aqui, presidente, por baixo uns 200 comentários. Aqui a Simone, Regivânia, muita gente participando, pessoal. Se a gente não conseguir falar o nome de todo mundo, e quem fizer pergunta, eu acredito que a assessoria do nosso amigo Nilson Diniz vai responder a todas as perguntas. Presidente, tem um aqui que eu quero fazer uma associação com você. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará, hoje mesmo, aliás, ela está fazendo doação de máscaras, EPIs, ela fez doações de respiradores para o Estado, e ela também está na perspectiva de voltar às suas atividades gradual. Voltar à atividade, mas também com cuidado, com um certo cuidado, aliás, com cuidado com o seu colaborador e com os seus clientes também, assim como o Fercomércio, a Brasel. E eu queria que você falasse sobre essa, já que você está participando do comitê, e provavelmente a Federação das Indústrias, essas entidades estão envolvidas, eu queria que você falasse dessa coligação em relação à indústria, ao serviço, até porque os municípios do estado do Ceará, os pequenos municípios, vivem diretamente, às vezes, de uma indústria que está instalada no seu município, do comércio e do serviço que é instalado na sua região. Então, eu queria que você falasse sobre essas parcerias que estão associadas a essas entidades, mas principalmente a conscientização de como voltar a liberar esses espaços, já que nós temos os serviços essenciais, ou com medidas associativas em relação a esses serviços essenciais que estão sendo colocados, ou de uma outra forma se planejar, mas eu queria que você desse seu depoimento sobre isso, presidente. Ok, olha, primeiro eu quero aqui mandar aqui um abraço para o Maurício Filizola, que é o presidente da Fercomércio, né, um parceiro importante, inclusive aqui do nosso município. Dar aqui também um abraço ao presidente da FIEC, o doutor Ricardo Cavalcante, também muito atuante aí nas suas ações aí dentro do comitê, e eu tive o prazer de conhecê-lo há pouco mais de um ano e ver a sua dinâmica com relação a toda a sua força dentro dessa federação. Bom, todos nós, governador, os prefeitos, tá certo? Nós precisamos muito de uma coisa que chama-se trabalho, emprego e renda para a nossa população. Eu acho que aqui no estado de Ceará, todos nós abraçamos essa causa como uma questão de crescer, porque quem vive aqui no sertão, Rubão, quem mora aqui na região centro-sul, a gente vive com a metade do PIB per capita de quem vive na região metropolitana. E a gente vive aqui com um quarto do que um brasileiro médio ganha. Então, nós temos aqui uma grande necessidade de emprego e renda. E a gente tem, dentro da FIEC, dentro do Sistema S, grandes parceiros, tanto o SEBRAE como o SENAC, todos eles são grandes parceiros nossos e parceiros dos municípios cearenses. Então, todos nós queremos isso, porque precisamos não só do trabalho, como precisamos do produto, né, desse trabalho, que são os impostos, que vão irrigar os cofres do governo federal e trazer recursos para o Estado e o município. Tá certo? Então, nós precisamos disso. Agora, nós estamos diante de um momento que, para entrar nesse isolamento social, a gente precisou de uma decisão técnica da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério da Saúde. Tá certo? E que avaliação é essa? Avaliação dessa pandemia, dos números. Como avaliar e qual vai ser o momento para que a gente possa retomar essa coisa que a gente tanto foi atrás durante todo esse tempo? Porque nós queremos isso aí. Agora, nós precisamos também criar as condições de poder trabalhar
mas precisamos também dar segurança para as pessoas, né? E a gente poder fazer com que a pessoa vá trabalhar, mas tenha segurança para poder garantir o seu bem maior, que é a vida. Então, é preciso ter algumas avaliações. A primeira, a gente está vivendo e a gente tem que ver uma questão cronológica. Nós estamos aí com pouco mais de 40 dias dessa pandemia, outros países aí com mais de 80, e a gente precisa ver qual a quantidade de casos que nós estamos tendo e qual a quantidade de óbitos. Será que nós já chegamos no topo? Será que nós já estamos descendo? Então, para avaliar isso, demora vários dias. Nós temos aí outros países com mais de 80 dias, e eles agora que estão começando, por exemplo, na Espanha, na França, eles estão diminuindo a quantidade de mortes, mas ainda tem quase 400 mortes por dia, mas esse número cai, tanto o número de pessoas que estão contaminadas, como o número de óbitos. Então, a partir do momento que a gente tiver numa curva com declínio, eu acho que é o momento de ter a flexibilização para começar a voltar ao trabalho. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ter o cuidado de ver como é que essa curva está se procedendo e qual é a estrutura hospitalar que tem na retaguarda. Porque se a gente tem, mesmo uma quantidade pequena de número, mas a nossa estrutura hospitalar não permite que a gente tenha pelo menos uma reserva de 20% ou 30% ou 40% de leitos, quer dizer, praticamente nós estamos no momento agora com todos os leitos ocupados aqui no estado do Ceará, principalmente em Fortaleza. Então, se a gente está numa ascendência e estamos todos com esses leitos praticamente ocupados, então, espera aí, calma, vamos poder pensar como é que nós vamos fazer para retomar esse trabalho. Agora, nada impede de que a gente possa analisar e como é que nós vamos ultrapassar esse momento do pico da estrutura hospitalar e a gente puder retomar. Então, quais seriam, né? Aí é preciso ter uma discussão, aí há um grupo de trabalho nesse sentido também de avaliação, quais seriam aqueles serviços, aquelas indústrias que poderiam primeiro recomeçar. Então, precisa colocar aquelas que têm menos impacto e aí, seguidamente, após tudo isso. Então, é preciso que a Secretaria de Saúde do Estado ela possa avaliar esses números e dizer, olha, nós estamos agora numa curva descendente, tanto de número de casos como de óbitos. A nossa estrutura de saúde já tem uma margem aqui de leitos vagos de UTI, que a gente pode flexibilizar para um pouco a mais, mas já tem uma segurança que a gente pode atender. Então, quando chega no momento desse aí, eu acho que aí vai ter um momento adequado da retomada e a flexibilização para poder atuar não só com o comércio, como com a indústria no estado do Ceará. Mas eu vejo que nesse momento ainda um momento ainda de crescimento. Nós vamos entrar, espero que não seja tão duro, mas nós vamos entrar nesse mês de maio ainda com um crescimento mais rápido do número de óbitos e no número de casos aqui do estado do Ceará, e a gente vai precisar ainda criar muitas condições para melhorar a nossa situação hospitalar aqui dentro do estado do Ceará. Então, nesse momento, eu vejo ainda com preocupação, mas eu estou assim, muito ansioso para poder encontrar e ultrapassar logo esse platô, tá certo? De número de casos e de óbitos, para que a gente possa retomar a atividade econômica. Agora, a gente precisa preservar a vida do cearense. Presidente, por incrível que pareça, em torno de 5 minutos a gente finaliza a nossa live. Como eu já lhe disse anteriormente, o Instagram tem essa característica de nos cortar. Porém, eu queria que a gente pudesse ser bem sucinto. E a pergunta seria exatamente quais são as principais medidas, quais são o que está acontecendo no município de Cedro para a prevenção e o combate ao coronavírus. Eu queria que a gente pudesse ser bem rápido para que a gente não possa ser cortado na sua resposta, tá bom? Ok. Olha, aqui nós estamos trabalhando a questão do isolamento social. Nós temos algumas dificuldades, principalmente na questão das questões das agências bancárias e da lotérica, onde há a distribuição desse recurso que o governo tem pago, e isso causa uma aglomeração. Tá certo? A questão da orientação sobre a higienização, a questão da parte de limpezas daqueles equipamentos que são mais importantes, onde tem mais visitas, através da higienização
e feito pela administração pública. A questão da comunicação como uma arma importante dentro do município, a gente precisa colocar isso. E também a questão do monitoramento. Nós temos aqui uma equipe dentro da Secretaria de Saúde do município de Cedro, monitorando todas aquelas pessoas que a gente possa identificar que veio de Fortaleza ou que veio de São Paulo. Há um fluxo migratório vindo de São Paulo para o interior do Nordeste e aqui também para Cedro, de pessoas que estão vindo de São Paulo porque perderam seu emprego lá e estão nesse momento aqui. Então, nós estamos monitorando. Chegamos a ter quase 200 pessoas sendo monitoradas dentro do município de Cedro. Então, há um momento de trabalho disso aí, há uma formação da nossa estrutura hospitalar com leitos de retaguarda e com leitos de longa permanência, que a gente colocou dentro do nosso plano municipal de contingência com relação à questão ao coronavírus, dando um apoio aos hospitais regionais aqui da nossa região, seja o ICO, seja o Cariri, para que a gente possa trocar pacientes na necessidade de poder abrir um leito dentro de um hospital desse. Quer dizer, a gente poderia trazer esses pacientes de lá que não sejam do coronavírus, que pudessem vir para a sede, abrir uma vaga nesses hospitais, dando uma estrutura maior para que a gente pudesse receber aqueles pacientes mais graves. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. O CEDO ainda, nós já fizemos a avaliação de mais de 45 pacientes, todos eles foram negativos. No momento, ainda estamos zerados de casos positivos, mas estamos muito preocupados, precisando aqui cada vez mais aumentar a nossa vigilância. É um trabalho não só da Secretaria de Saúde, mas o envolvimento da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, a Secretaria de Infraestrutura através da Guarda Municipal, a Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, que trabalha na coleta sistemática do lixo todo dia no município, porque nós temos aqui também, todos os municípios vizinhos estão com o coronavírus e também muitos municípios aqui vizinhos, municípios que estão com uma quantidade muito grande de pacientes com dengue e com chikungunya. E isso realmente é preocupante. Nós temos, ao longo desses últimos anos, dado realmente um controle nas arboviroses, mas é preciso que a gente possa trabalhar as duas coisas juntas e, nesse momento, trabalhando com essa secretaria que trabalha todos os dias, agora não tem mais domingo, nem sábado, nem feriado, todo dia é dia de trabalho dentro da Secretaria de Saúde do município de Cedro. Prefeito Nilson Diniz, presidente da Prece, eu tinha várias outras pautas, inclusive muitas premiações que você recebeu ao longo de seus anos de administração do município. Tem prêmio nacional, prêmio de melhor prefeito, mas acho que não vai faltar a oportunidade para que a gente possa conversar daqui para frente. O foco realmente é como você esclareceu aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, que eu nem coloco isso como uma entrevista formal, e sim como um bate-papo para que a gente possa esclarecer dúvidas. E muitas dúvidas pairam aqui da população. Acho que a informação ela é realmente necessária. O meu papel aqui nesse momento é regionalizar, buscar representantes para que a gente possa, através desse mecanismo espetacular que é a internet, poder levar essa notícia do isolamento social, dessas medidas, para que as pessoas possam minimizar, junto com o setor público, exatamente esse problema que o mundo inteiro vivencia. Eu faço aqui das minhas palavras o meu agradecimento pela sua atenção, pela sua responsabilidade à frente, não só do seu município, mas de todos os municípios do estado do Ceará, dedicando tempo, tirando tempo de sua família, até os seus próprios cuidados pessoais para cuidar da vida das pessoas. Parabéns, essa é a máxima do médico mesmo, você sabe disso, da sua profissão. Porém, quero lhe agradecer aqui o seu encontro conosco aqui, dizer para você que você tem 50 segundos para as suas considerações finais, que ele já me deu aqui, 50 segundos. Bom, eu quero agradecer, rapaz, a gente poder colocar, através do seu programa, poder falar sobre esse assunto tão importante, que é comum a todos nós, a questão do coronavírus. É um momento, infelizmente, nós temos que conversar sobre esse assunto. É importante que cada um aqui na sua casa possa fazer o distanciamento ou o isolamento social, como assim queira, a prática da higiene, ter a segurança de sair de casa só do estritamente necessário, para que a gente possa trabalhar isso aí. Ocorrendo aqui no sertão do Ceará, se chegar alguém
de uma outra cidade, de Fortaleza, de São Paulo, procure a comunicação para o monitoramento dessas pessoas através das secretarias municipais de saúde, para que a gente possa